Boa tarde, meus caros. Então, vamos lá. É, Vocês assistiram às aulas anteriores, que foram gravadas à noite. Ok, então, eu vou botar supondo que todos assistiram. Então, vamos aqui para a aula. Deixa eu só comentar rapidamente esse finalzinho desse capítulo aqui, que o próximo a gente vai entrar já em subespaços vetoriais, certo? Então, no capítulo 1 aqui no finalzinho, antes dos exercícios, tem umas observações que eu quero só comentar, acrescentar mais algumas coisas e seguir. Então, essa observação aqui, ó, você pode chamar isso aqui de uma proposição, se quiser, certo? Porque é a lei do cancelamento em espaços vetoriais, né? Isso aqui eu já fiz na aula passada, beleza? Então, vou passar aqui. Nesse segundo item aqui, é o seguinte, né? Se você multiplicar um vetor pelo número zero, o resultado vai ser o vetor nulo. E também, se você pegar o vetor nulo e multiplicar por um alfa qualquer, por um número real qualquer, isso vai dar também vetor nulo, tá certo? A demonstração tá aqui, né? Por exemplo, no caso de mostrar que zero vezes vetor nulo vai dar vetor nulo, decorre disso aqui, ó. Se você fizer essa soma, o resultado é o mesmo que isso, por quê? O que está sendo usado aqui? Por que eu posso dizer que isso aqui é igual a isso aqui? Porque V é igual a 1 vezes V. É aquele último axioma do espaço vetorial, certo? Então posso fazer isso. Que esse cara é igual a esse decorre do quê? Da distributividade, que também é axioma de espaço vetorial. 1 mais 0, como aqui são dois números reais, né? 1 mais 0 vai dar 1, então isso fica 1 vezes V. E 1 vezes V é igual a V por causa do axioma lá do espaço vetorial. Beleza? Então, e outra coisa aqui, né? V você pode escrever como sendo V mais vetor nulo. Sim ou não? E aí você teria V mais 0 vezes V igual a V mais 0. E aí o que, que você teria? Você aplicaria, ó, esse primeiro item, porque a ideia é essa aqui, ó. Você ficaria com V mais 0 vezes V igual a V mais 0. E aí você tem, ó, um mesmo vetor somado aos dois lados de uma igualdade. Ó. Se você cancelar esse carinha, o que você tem é que 0 vezes vetor nulo é igual a vetor nulo. Sacou? Essa aqui é a ideia. Compreendido? 0 vezes vetor nulo dá vetor nulo. É porque lembre-se que vai usar sempre o mesmo símbolo, né? Tanto para representar o número zero, como para representar o vetor nulo. Certo? Aí como é que você sabe que isso aqui é vetor nulo e não número zero? Porque você está fazendo uma multiplicação por escalar. O resultado de uma multiplicação por escalar sempre é um vetor. Beleza? Então isso aqui tem que ser um vetor. Mas se eu estou usando esse símbolo para representar um vetor, é porque eu estou representando, na verdade, aqui o vetor nulo. É isso. Ok? A terceira observação aqui é que se tanto o alfa for diferente de zero, como o vetor for diferente do nulo, então o produto é diferente do vetor nulo. Certo? A contrapositiva disso significa o quê? Porque muitas vezes, se você pegar um livro de álgebra linear, muitas vezes você vai encontrar essa propriedade enunciada assim, ó. Se alfa vezes v é igual a vetor nulo, então alfa é igual a zero, ou o vetor
V é nulo. É assim que você vai encontrar, certo? Mas isso daqui é justamente a contrapositiva do que o Elon colocou. Ó. Se alfa é diferente de zero e V é diferente do nulo, então alfa V é diferente do vetor nulo. Concordam que isso são proposições, são implicações em que uma é a contrapositiva da outra? Se você chamar isso aqui de uma proposição P, aqui uma proposição Q e aqui uma proposição R, o que é que você tem aqui? Você tem não Q, aqui é não R e aqui é não P. Essa proposição aqui em cima, ela é P implicando Q ou R. Como é que você obtém a contrapositiva? É fazendo a negação disso, é a negação disso aqui, implicando na negação disso aqui. Só que a negação de uma conjunção é a negação de uma disjunção é uma conjunção das negações, certo? E isso que está aqui é justamente isso, ó, porque aqui eu tenho o ezinho, né? Então, duas coisas devem ocorrer simultaneamente. Aqui eu tenho um ou, certo? Ou seja, esse ou aqui poderia ser trocado pelo... É que usar esse símbolo aqui agora é ruim, né? Porque ele parece a letra V e eu já estou usando o V para vetor, certo? Compreendido? Então, só para ficar claro que isso é contrapositivo. Ok? E aí a demonstração simples, né? Demonstração bem simplesinha. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer justamente isso aqui, ó. Se isso daqui fosse zero, vamos examinar aqui se o que ele vai fazer é uma demonstração por absurdo, certo? Ou o que, que é que ele está pensando aqui, certo? Porque ele vai supor que o alfa é diferente de zero e o vetor é diferente do nulo. Se fosse verdade que o produto é o vetor nulo, então a gente poderia escrever o vetor v como sendo 1 vezes v, e 1 vezes v eu poderia escrever como sendo alfa elevado a menos 1 vezes alfa vezes v. Isso porque, como eu estou supondo que alfa é diferente de zero, então alfa tem um inverso, certo? Que é o alfa menos 1. Alfa menos 1, alfa elevado a menos 1 vezes alfa é igual a 1. Então, por isso que ele escreveu isso. E aí, pela associatividade, a gente pode escrever isso daqui, mas, como a gente está supondo que αv é igual ao vetor nulo, então eu teria alfa menos 1, alfa elevado a menos 1, vezes vetor nulo, que pelo item 2 dá o vetor nulo. Conclusão, o vetor v teria que ser o vetor nulo, contradizendo esta hipótese aqui, de que o vetor não é nulo. Entendido? Então ele fez por contradição. Certo? Bom, propriedade 4 é que o inverso aditivo de um vetor pode ser obtido simplesmente pela multiplicação do vetor v pelo número menos 1. Igual no conjunto dos números reais, né? Se você tem um x, quem é menos x? Menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Não é isso? Quando você faz, por exemplo, menos 1 vezes 2, o resultado é o menos 2. Beleza? E aí como é que o Elon demonstra isso? Ó? É só você reparar no seguinte, ó. Se você somar esse vetor, se você somar esse vetor ao vetor v, se o resultado for o vetor nulo, o que é que significa? É que esse vetor é justamente o inverso aditivo, né? Lembram que inverso aditivo só existe um? Então, ó, dado o vetor v, o inverso aditivo é o menos v. O que é que significa? Que v mais menos v, isso daqui é zero. Como o inverso aditivo é único, a gente provou isso na aula passada, então qualquer outra coisa que eu colocar somando com v e o resultado der zero, significa dizer que ele é igual a esse. Então é essa a conta que ele vai fazer. Ó. V mais menos 1 vezes v, ele vai tentar mostrar que isso aqui é zero. E por que vai ser zero? Porque o vetor v eu posso escrever como sendo 1 vezes v,
Aí eu vou ficar com 1 vezes V mais menos 1 vezes V. Aí eu vou usar a distributividade para escrever isso assim. 1 mais menos 1 vezes o vetor V. Aqui é a soma do 1 com o menos 1 no conjunto dos números reais. Isso vai dar 0. Eu vou ficar com 0 vezes V. E 0 vezes V pelo item 2 vai ser o vetor nulo. Então, repare que ao somar esse cara ao V, o resultado deu vetor nulo. Então, ele é o inverso aditivo de V. Esse carinha aqui. Então, conclusão, menos 1 vezes V realmente é igual a menos V. Beleza? De maneira análoga, a gente pode pensar no seguinte, ó, o que é menos V? O que dá menos V? Então, aqui é o inverso, isso daqui é o inverso aditivo de menos V. Isso vai dar V, certo? E por que vai dar V? Porque a ideia é que se você quer provar que esse cara é o inverso aditivo desse, então o que é que você tem que fazer? Menos V mais V. Se isso daqui der igual a zero, beleza, né? Sim ou não? Porque esse cara a gente já sabe que é o inverso aditivo de menos V. O que eu quero provar é que esse cara também é inverso aditivo de menos V. O que parece bem óbvio, né? Mas se a gente quiser fazer a continha destrinchando direitinho aí as coisas, a gente vai fazer o quê? Pelo que foi provado anteriormente, isso daqui é igual a menos 1 vezes V. Pelo último axioma de espaço vetorial, V é igual a 1 vezes V. E aí eu chego na mesma situação, ó. Menos 1 mais 1 vezes V. Menos 1 mais 1 vai dar zero, vai ficar com 0 vezes V, que é zero. Então, ao fazer essa soma aqui, o resultado deu vetor nulo. Então, esse cara é o inverso aditivo desse. Ou seja, essa igualdade aqui é verdadeira porque inverso aditivo só tem um, né? Compreendido, né? Então, eu estou sendo meio chato com relação a essa coisa de ficar lembrando os axiomas, porque vocês têm que lembrar, no início pelo menos, quando a gente tá aprendendo linear, vocês têm que ficar sempre procurando justificar o que está sendo feito com base nos axiomas e teoremas conhecidos, tá certo? Depois a gente até pode parar de mencionar qual foi o axioma que foi usado, e tal. Mas no início é importante fazer isso porque vocês têm que ter essas coisas em mente, tá certo? Essa é uma disciplina, como eu falei, eu acho que no começo, no primeiro dia de aula, né, uma diferença, né, de álgebra linear com relação à matemática básica, por exemplo, e até disciplinas como o cálculo que vocês estão fazendo agora, é que álgebra linear ela é uma disciplina, ela é a primeira disciplina mais abstrata com a qual vocês vão ter contato, certo? É claro que depois vocês vão ter contato com disciplinas ainda mais abstratas. Eu digo mais abstratas no sentido do conteúdo, né? Tá certo? Beleza? Bom, então vou pular esse exemplo 5 aqui porque ele não traz nada demais aqui. Ele só quer mostrar que se você tem dois vetores em R2 e um deles é diferente do vetor nulo, né? Se um deles é diferente do vetor nulo é porque pelo menos uma de suas coordenadas é diferente de zero. Então, ele só vai dar uma justificada aqui, né? Que um outro vetor vai ser um múltiplo de u se somente se isso daqui é igual a zero. Esse númerozinho aqui, ó. Tá certo? Beleza? O que é interessante desse exemplo, eu vou até dizer aqui, né? Se você tem, por exemplo, ó, u é igual a AB, V é igual a CD. Então, se você quer saber se dois vetores em R2 são múltiplos um do outro, o que essa observação aqui, o que esse exemplo 5 está querendo mostrar, é que esses dois vetores são múltiplos um do outro se esse determinante aqui, ó, se esse determinante ele for igual a zero. E é um se somente se.
certo? Beleza? Porque o que é o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui? Vai ser justamente AD menos BC, que é o que está naquela partezinha amarela mais embaixo ali destacada, certo? No exemplo 1.5. Tranquilo? Isso daqui é um resultado que depois a gente vai generalizar para o caso de a gente ter N vetores em Rn. Aí você pega e forma uma matriz cujas linhas são as coordenadas dos vetores, como aqui, ó. A primeira linha são as coordenadas do primeiro vetor, segunda linha são as coordenadas do segundo vetor, certo? Se você pegar n vetores em Rn, você vai obter uma matriz cujas linhas são as coordenadas desses vetores, certo? E aí, se o determinante dessa matriz aqui for igual a zero, significa dizer que esse conjunto de vetores aqui é um conjunto LD. Ou seja, algum dos vetores que estão aqui é uma combinação linear dos demais, mas a gente vai entrar em combinações lineares ainda, certo? Beleza? É claro que o conceito de combinação linear já é conhecido de vocês por causa da disciplina de geometria analítica, né? Beleza? Mas aqui a gente vai generalizar um pouco mais esse conceito, porque em geometria analítica você pegava só vetores em R2, R3, né? Eu não sei ao certo como é que foi trabalhado o conceito de combinação linear, o conjunto LI e conjunto LD, certo? Enfim, então era isso que eu queria ter comentado no final do capítulo 1 aqui. Alguma pergunta? Mas se o problema for de não estar lembrando, então não dá nem para dizer se foi bem trabalhado ou não, né? Sim. O fato de lembrar não significa dizer que foi bem visto, assim como não lembrar não quer dizer que foi mal visto, né? Certo? Porque memória, cada um tem a sua e cada um retém aquilo que, que ficou, né? Mas com certeza o conceito de conjunto L I L D é um conceito trabalhado com vocês porque vocês precisam desses conceitos para poder falar de base e tal, porque uma base é um conjunto de geradores que é LI e tal. São conceitos que a gente vai ver aqui também, beleza? Vocês não precisam lembrar dessas coisas para álgebra linear, não. Se lembrar é bom, se não lembrar, vai ver aqui de todo jeito. Então vamos ao capítulo 2 aqui e falar um pouco sobre espaços vetoriais, subespaços vetoriais. Certo? Então, toda vez que você trabalha com algum conceito matemático que diz assim, determinada coisa é um conjunto de objetos que tem certas propriedades. Aí, por exemplo, espaço vetorial é um conjunto de elementos no qual você definiu duas operações, essas operações têm certas propriedades, aí se as propriedades são satisfeitas, você chama de espaço vetorial. Então, quando a gente coloca o termo subespaços, a gente vai estar se referindo a subconjuntos desse conjunto maior que a gente definiu, certo? Geralmente é assim, beleza? E o sub aqui quer dizer pegar uma parte desse conjunto maior. Então, subespaço vetorial, antes de mais nada, vai ser um subconjunto do conjunto E. Então, definição aqui, ó. Seja E um espaço vetorial, um subespaço vetorial ou simplesmente um subespaço de E é um subconjunto de E, que ele chamou aqui de F, com as seguintes propriedades. Quais são as propriedades? O vetor nulo tem que pertencer a F. Se você pegar dois elementos de F, a soma ainda tem que ser um elemento de F. E para qualquer elemento de F, os múltiplos desse elemento ainda são elementos de F. Beleza? Ou seja, se você pegar um elemento de F qualquer e multiplicar por um número real qualquer, isso ainda vai ser um elemento de F. Essas duas propriedades aqui, ó, dizem, vocês podem ver em algum livro dizendo assim,
O subconjunto F ele é fechado em relação à soma. Ser fechado em relação à soma significa dizer que dois elementos que estão lá, para cada dois elementos que estão lá, a soma também está lá. Beleza? E é fechado também para multiplicação por escalar, ou seja, para todo elemento de F, alfa vezes esse elemento ainda é um elemento de F, para qualquer que seja o alfa. Ok? Então, um subespaço vetorial é um subconjunto do espaço vetorial que é fechado para a soma, fechado para a multiplicação por escalar. E o vetor nulo está lá. Beleza? O fato dele colocar aqui o vetor nulo pertencente a F é apenas para dizer que o conjunto F é não vazio. Você pode pegar outro livro e em outro livro ele dizer assim: F contido em E é subespaço se F contido em E, F diferente de vazio, é subespaço se satisfaz as duas condições lá, ser fechado para a soma, fechado para multiplicação por escalar. Ok? E tal. Vou nem escrever o resto. Ok? Ou seja, ele não diz que o vetor nulo pertence a F, ele diz apenas que são verdadeiras essas duas propriedades. Mas, aí ele tem que dizer que o conjunto é não vazio, certo? Um subconjunto não vazio F de E com essas duas propriedades aqui também é um subespaço vetorial. Porque eu estou comentando isso porque se você pegar um outro livro que não seja o do Elon, é bastante provável que ele escreva assim, ao invés do que está aqui. Tá certo? É meio dividido, né? Eu diria que uma metade escreve do jeito que o Elon está escrevendo aqui e uma outra metade diz que o conjunto F é não vazio e diz só essas duas propriedades aqui. Certo? O que são coisas equivalentes, né? Se o vetor nulo pertence a F, então o conjunto é não vazio. Se você diz que o conjunto é não vazio e aí coloca apenas essas duas coisas aqui, aí você pode concluir que o vetor nulo pertence a F. Por quê? Porque se ele é fechado para a soma, né? E também para a multiplicação por escalar, então o que acontece? Se você pegar um vetor de F, porque eu estou supondo que ele é não vazio, né? Se F é não vazio, então existe um vetor em F. Então, U pertence a F. Mas se U pertence a F, menos U também pertence a F. Se U pertence a F, menos U pertence a F, então U mais menos U também pertence a F, só que U mais menos 1 é igual a vetor nulo. Então, se o conjunto for não vazio e forem verdadeiras essas duas propriedades 2 e 3 que estão destacadas, então vai ser verdade que o vetor nulo pertence. Compreendem o que eu quero dizer com equivalente? Certo? Mas é até bom que vocês lembrem dessas três aqui, porque essa primeira condição já mata muitos exemplos, já serve para verificar que muitos subconjuntos não são subespaços vetoriais. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, digamos que o nosso espaço vetorial seja o R3. Beleza? Então, vamos pegar um subconjunto de E e definir ele da seguinte forma. E vai ser o conjunto formado por vetores de R3, tais que x mais y mais z, isso daqui é igual a 1. Pergunta, F é subespaço? F é subespaço? Aí quando você vai olhar logo a primeira condição, né? Pegue o vetor nulo. O vetor nulo pertence a F?
Qual é a condição para ser um elemento de f? É que quando eu faço a soma das três coordenadas, o resultado tem que ser igual a 1. Então, o vetor nulo não pertence. Então, esse conjunto f, esse subconjunto f, ele não é um subespaço vetorial. Beleza? Agora, vou modificar o conjunto f. Ao invés de colocar o número 1 aqui, eu vou colocar o número 0. Beleza? E aí eu continuo com a pergunta. F é um subespaço vetorial? Aí vamos lá. A primeira condição é: vetor nulo pertence? Sim, porque dessa vez, quando você soma as três coordenadas, o resultado é 0. Então aqui você vai dizer que vetor nulo pertence a f, pois 0 mais 0 mais 0 é de fato igual a 0, que é essa condição aqui. Ó. Tranquilo? 2. Então, já que a primeira condição é satisfeita, vamos à segunda. Então, eu tenho que pegar dois elementos que pertencem a f, somar e verificar se essa soma é um elemento de f. Então, vamos lá. Sejam u igual a x1, y1, z1, pertencente a f. Vou botar assim, ó. U igual a x1, y1, z1, e v igual a x2, y2, z2, pertencentes a f. Beleza? Aqui é importante você saber interpretar o que é que significa esses caras pertencerem a f. Beleza? O que é que significa u e v pertencer a f aqui? Então, neste caso, o que é que a gente tem? Se eu fizer x1 mais y1 mais z1, o resultado é 0. x2 mais y2 mais z2, o resultado também é 0, certo? Por que essa primeira equação é verdadeira? Porque o vetor u pertence a f. Essa segunda equação aqui é verdadeira porque o vetor v eu estou supondo que pertence a f. Beleza? Tranquilo? Então, note que quem é u mais v? U mais v vai ser x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso também, né? Eu não explicitei, mas se eu não estou dizendo, né? Como que está definida a soma e a multiplicação por escalar nesse conjunto, a gente passa a assumir essas operações como sendo as operações usuais. Certo? Qual é a operação usual de soma de elementos em R3? É de você somar coordenada a coordenada. Tá certo? Tranquilo? Lembrem-se que a gente sempre pode definir maneiras diferentes de somar. Como não foi mencionado aqui qual é a forma de somar, a gente vai adotar a forma usual, assim como a multiplicação por escalar. Beleza? Por isso que eu estou somando e dando esse resultado aqui. Tranquilo? Daí o que acontece? Ó? Se a soma de u e v é igual a isso, como é que eu sei se esse cara pertence a f? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa coordenada, somar com essa coordenada, somar com essa coordenada e verificar se a soma vai dar 0. Beleza? Porque a princípio o que eu tenho aqui é um x3, um y3 e um z3. Então, note que u mais v é igual a esse vetor aqui. E quem é, então, x3 mais y3 mais z3? Aí vai ficar, né, o x1 mais x2 mais y1 mais y2 mais z1 mais z2, que é igual a quanto? Aí a gente tem que reorganizar essas coisas aqui, né?
o que a gente tem que fazer? Eu vou pegar todas as letras que têm índice 1 e vou juntar, porque eu sei que a soma dessas coisas vai dar zero, e fazer o mesmo com o índice 2, né? E eu posso fazer isso, porque como aqui é uma soma de números reais, eu posso reorganizar isso aqui do jeito que eu quiser. Porque a soma de números reais é distributiva, ela é associativa, ela é comutativa, então eu posso escrever isso assim. O que provavelmente é o que você pensou em dizer, Matheus. Beleza? Então, como eu sei que é verdade isso daqui e isso aqui, então, essa parcela aqui é igual a zero, essa outra parcela aqui também é igual a zero. Conclusão, quando eu faço a soma das três coordenadas desse vetor, a soma das três coordenadas deu igual a zero. Conclusão, ele é um elemento do conjunto F, conforme a definição do conjunto F, né? Beleza? Então, portanto, U mais V pertence a F. O próximo axioma é: eu vou pegar um elemento de F e um alfa pertencente a R. Tranquilo? O que é que eu tenho que tentar mostrar? É que o alfa U é um elemento de F. Beleza? Então vamos lá. Vou escrever inclusive assim: U igual a XYZ pertencente a F e alfa pertencente a R. Então, ó, note que alfa vezes U é igual a alfa x, alfa y, alfa z. E o quê? Se eu somar esse cara mais esse, o que vai dar? Alfa x mais alfa y mais alfa z. Como aqui é soma de números reais e a soma de números reais é distributiva, e eu tenho um fator comum aqui, né? Então eu posso escrever isso assim. Beleza? E o que é que eu posso dizer aqui agora? Eu vou ficar com alfa vezes quanto? Isso daqui é zero. Por que isso daqui é zero? Porque, exatamente, certo? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Exatamente. Beleza? Então, conclusão, ó, se eu multiplicar o por um alfa e somar suas três coordenadas, o resultado é zero. Então, alfa vezes u é um elemento de f. E note que isso vai ocorrer sempre que o vetor u for um elemento de f também. Tá certo? Alguém pode se perguntar assim, professor, mas será que é possível pegar um elemento que não pertence a f e o alfa u pertence a f? Será que existe? Isso pode acontecer? Vocês acham? Exatamente. Então pode acontecer, né? De você pegar um elemento que não está em F e multiplicar por algum alfa de modo que o resultado é um elemento de F. Isso pode acontecer, sim. Beleza? Aí alguém pode estar se perguntando assim também, né? Nem que seja o aluno imaginário, mas o aluno imaginário está perguntando assim, ó. Professor, é possível eu ter dois vetores que não pertencem a F e a soma pertencer a F? Isso, por exemplo, sei lá, menos um, 2, 3. V igual ao quê? Vamos lá. Para esses carinhas aqui, a soma das coordenadas está dando 5, 4, né? Beleza?
Vamos pegar um outro cara agora cuja soma das coordenadas de, sei lá, de menos 4. Esse cara aqui, ó. Concorda que esse cara não pertence a f, esse daqui também não pertence a f, né? Porque a soma das coordenadas está dando 4 no primeiro caso, menos 4 no segundo. Não está dando zero. Mas a soma vai ser menos 3, 0, 3, e isso daqui pertence a f, porque quando eu somo as coordenadas, o resultado é zero. Beleza? Então, não confundam essa propriedade aqui com o seguinte, ó. O que está sendo dito é, sempre que for verdade que os vetores U e V pertencem a f, então a soma vai pertencer. Isso não quer dizer que se a soma pertence, é porque os dois caras pertencem. Ok? Esse exemplo que eu estou dando aqui é justamente disso, né? Tranquilo? Se, ó, tem um se, então, certo? É um condicional. Então, se isso aqui é verdadeiro, isso tem que ser verdadeiro. Essa é a condição, porque o que eu estou supondo é que esse condicional é verdadeiro. Se eu estou supondo que o condicional é verdadeiro, então não é possível isso daqui ser verdadeiro com isso daqui ser falso. Ok? Lembram daquelas coisas de condicional, né? Só para refrescar aqui, num condicional, em um condicional, um condicional ele só é falso quando o primeiro é verdadeiro com o segundo falso, certo? Os demais casos é verdadeiro. Beleza? Só para recapitular aí. Então, entendido aí esses comentários com relação à definição de subespaço vetorial, né? E entendido também esse exemplo, né? Beleza? Aí, claro que o livro vai trazer vários exemplos também, né? Exemplo 2.1, ele está dizendo, ó, seja V um elemento de E, um vetor não nulo, certo? Aí ele vai definir o conjunto F como sendo o conjunto de todos os múltiplos do vetor V. Então, F é o quê? São todos os alfa V, onde alfa é o número real, ou seja, todos os múltiplos de V. E aí ele está dizendo que esse conjunto é um subespaço vetorial. Reparem que o exemplo está afirmando isso. Beleza? Como ele não faz a prova de que ele é um subespaço vetorial, isso sempre será um exercício para quem está lendo o livro. Certo? Isso é dica para quando vocês estão estudando, pegando um livro de matemática e estudando. Se o cara afirma uma certa coisa, certo? Em 99% das vezes, você tem que provar aquilo que o livro está dizendo. Porque se o livro não está fazendo, é porque deve ser fácil de fazer. Aliás, é bastante provável que é fácil fazer. Por isso ele não escreve, que é para ficar como exercício. É um exercício a cargo do leitor, certo? Beleza? Tranquilo? Mas aqui, claro, né, se eu estou comentando o exemplo 2.1, então é porque eu vou fazer essa parte. E o recado é esse: sempre que você se deparar com um exemplo em um livro, onde ele vai dar um exemplo de uma certa coisa, mas ele não prova que aquilo ali tem as propriedades necessárias para ser aquela coisa, é porque essa prova está sendo deixada para quem está lendo. O que é normal em qualquer livro. Porque imagine só, imagine que para todo exemplo fácil que ele colocar no livro, ele for fazer as continhas para verificar, para provar aquilo que ele está dizendo, imagine quantas páginas não vai ter esse livro, né? E a quantidade de páginas num livro assim é uma coisa que interfere no preço do livro e tal. Então, não é tudo o que o cara, não é tudo que o cara vai fazer, certo? Beleza? Alguma coisa tem que ficar para o leitor fazer. Essa é a ideia. Então a gente está ali com. Eu tenho um conjunto E
um espaço vetorial. E V é um vetor não nulo, certo? E V é um elemento de E e ele é não nulo. Aí eu vou definir o conjunto F como sendo o conjunto de todos os alfas, alfa V, onde alfa é o número real. Tranquilo? Então, antes de mais nada, uma observação. Observação. Se U for um elemento de F, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer, então, que existe um alfa pertencente a R, tal que U é igual a alfa V, beleza? É importante ter em mente isso. Porque o conjunto F é o conjunto de todos os múltiplos de V. Então, se U é um elemento de F, então ele é um múltiplo de V. Se ele é um múltiplo de V, então é porque existe um número real que, quando multiplicado por V, o resultado é o vetor U. Tranquilo? Então, vamos lá. Axioma 1. O vetor nulo pertence a F? Sim. Por quê? Porque o vetor nulo, exatamente, alfa igual ao número zero, né? Certo? Então, repare, ó, isso é um múltiplo de V. Então, ele é um elemento de F. Como isso daqui é o vetor nulo, então, conclusão, vetor nulo pertence a F. Então, o primeiro axioma já foi. Segundo, vamos botar assim, ó, o1, o2 pertencem a F. Isso implica dizer o quê? Que existe um alfa1 e existe um alfa2 pertencente a R. Existem alfa1 e alfa2 pertencentes a R, tais que o 1 é igual a alfa1 vezes V e o 2 é igual a alfa2 vezes V, beleza? Isso implica dizer, que mais, né? Se isso daqui é verdade, então é verdade que quando eu faço o 1 mais o 2, o resultado é igual a alfa1 vezes V mais alfa2 vezes V. O que é que eu posso fazer agora? Usar o fato de que a multiplicação por escalar ela é distributiva, né? E eu escrever isso assim, ó. Alfa1 mais alfa2 vezes V. Porque eu não estou num espaço vetorial, então a distributividade vale, beleza? Tranquilo? E o que é que você tem aqui? O 1 mais o 2 é igual a um certo número, eu vou inclusive escrever assim, ó, alfa 3 vezes V. Então, o 1 mais o 2 é um múltiplo de V, sim ou não? Se é um múltiplo de V, então ele é um elemento de F. Então, ó, para quaisquer dois caras que eu pegar no conjunto F, a soma também pertence a F. Então, o axioma 2 vale. Axioma 3. Eu estou chamando de axioma, mas o livro chama de propriedades, né? Mas é a mesma coisa aqui. Beleza? Esses são os axiomas de subespaço vetorial ou as propriedades para subespaço vetorial, tanto faz. Então, o que eu preciso fazer agora? Pegar um elemento de f e alfa, um número real. Beleza? Eu vou escrever, inclusive, lambda aqui, certo? Então, se U pertence a f e lambda é um número real, então isso quer dizer o quê? Que, por um lado, né, U é igual, vamos lá, né? Existe um alfa pertencente a R tal que U é igual a alfa vezes V e lambda, eu só vou reescrever aqui, né, que lambda continua sendo um número real. Tranquilo? Então, se isso aqui é verdade, então esse pedaço aqui é verdade. Se isso daqui é verdade, isso aqui é verdade. Nada demais aí. Então, vamos lá. Se é verdade isso e também isso daqui, agora eu vou fazer a seguinte conta. Quem é lambda U? Lambda U vai ser igual a lambda que multiplica alfa V. A multiplicação por escalar não é
associativa, então eu posso escrever aqui o quê? Lambda vezes alfa vezes V. Beleza? Que é a mesma coisa que um alfa tio vezes V. O que é que eu obtive aqui? Eu tenho um múltiplo de V. Múltiplo de V é um elemento de F. Então, qual é a conclusão? Sempre que for verdade que U é um elemento de F e lambda é um número real, então lambda U também será um elemento de F. Assim, eu verifiquei o quê? O axioma 3 de subespaço vetorial. Então, esse conjunto do exemplo 2.1, ele de fato é um subespaço vetorial. Tranquilo? Esse exemplo 2.1, né, o conjunto de todos os múltiplos de um vetor não nulo, é o que a gente vai chamar de uma reta no espaço vetorial V, passando pela origem. Tá certo? Então, notem que esse é um conceito mais geral do que o conceito de reta que vocês viram lá em geometria analítica. Concordam? Lembram que em geometria analítica vocês ainda chegaram a ver coisas do tipo, sei lá, digamos que você tem um vetor V como sendo o vetor 2, 1. Certo? Aí você definia lá a reta como sendo os vetores U tais que U é igual a P0 mais T vezes V. Onde P0, sei lá, é um ponto qualquer por onde a reta passa. Vamos supor que esse ponto é a origem. Então, isso aqui era uma reta lá em geometria analítica, né? Certo? Aí você chamava o vetor U de xy, e aí você tinha a reta xy igual a t vezes 2, 1. Essa daqui é a equação que vocês chamavam de equação vetorial, né? Da reta R. E aí, como sendo essa igualdade verdadeira, então, se essa igualdade é verdadeira, então isso é equivalente a dizer que x é igual a 2 vezes t e o y é igual a t. Aí esse conjunto de equações aqui é a tal forma paramétrica, equação paramétrica da reta. Beleza? E, inclusive, daqui, você ainda tinha outra coisa, né? Se y é igual a t e x é igual a 2t, então eu posso dizer daqui que x é igual a 2y, né? E escrever isso assim. X menos 2y igual a zero. E essa daqui é a equação, como que chama? Normal? Não, né? Acho que é, né? Reduzida, sei lá, uma coisa assim. Tranquilo? Mas enfim, então essa coisa de você pegar múltiplos de um vetor não nulo, todos os múltiplos de um vetor não nulo, você sempre vai chamar de reta. Não importa onde é que você está. Se você está em R2, R3, se você vai estar no conjunto das matrizes, olha aí. Imagine aí uma reta no espaço das matrizes. Você tem aqui o conjunto das matrizes 2 por 2. Eu vou usar a mesma notação do Elon. O Elon está denotando assim, né? Conjunto das matrizes 2 por 2. Se vocês tiverem visto os exemplos anteriores, sabem disso. Sem problema, Matheus. Se falta energia aí por causa da chuva, não tem problema não. Você assiste depois a aula. Beleza? A aula gravada ou assiste à noite, tanto faz. Então vamos lá. Ó. Digamos que você pega aí a matriz, sei lá, uma matriz A como sendo a matriz menos 1, 2, 0, 3. Então, se eu definir um conjunto F como sendo o conjunto formado por todos os múltiplos dessa matriz aqui, isso é uma reta, certo? Isso é uma reta dentro desse conjunto aqui, dentro desse espaço vetorial. Você pode desenhar essa reta? Não, certo? Não. Beleza?
Mas é uma reta. É o conjunto de todos os múltiplos de um vetor não nulo. Tranquilo? Beleza? É por isso que o Elon traz esse exemplo 2.1, ele só mostra por causa disso. Tá certo? Só para poder mencionar isso. Esse exemplo 2.2, eu pulei aqui, eu não destaquei ele de amarelo, porque ele requer derivada de uma função. E derivada eu acho que vocês ainda não viram, né? Vocês ainda devem estar em limites, né? Algumas coisas assim. Limite, continuidade. Foi? Então, enfim. Então, se já sabem aí o que é uma derivada, então esse exemplo 2.1 poderia ser útil, mas se bem que vai precisar das propriedades da derivada aqui, vocês não devem ter visto ainda, né? Por exemplo, derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas, derivada do produto é igual a não sei o quê. Essas propriedades não viram ainda não, né? Então está dentro de um cronograma normal. Como eu também costumo ensinar cálculo 1 pelo número de semanas, eu imagino que é isso mesmo, certo? A gente estaria em derivadas ainda, começando derivadas. Ou estaria bem no início ainda de derivadas. Bom, então eu não vou comentar essa propriedade aqui, certo? O exemplo 2.3, a gente tá em Rn, certo? Vai ser um exemplo em Rn, que ele vai mostrar, ó, que o conjunto H, definido por todos os vetores de Rn que satisfazem a essa condição, onde os números A1, A2 até An são números reais fixados, certo? Fixe o A1 até o An. Considere todos os vetores de Rn que satisfazem essa equação. Isso é um subespaço vetorial de Rn. É o que ele está dizendo aqui. Beleza? Esse conjunto ele está chamando de H. E esse conjunto H, dos vetores que satisfazem essa relação aqui, esse conjunto é o que a gente chama de um hiperplano em Rn. Beleza? Existe o conceito também de hiperplano em um espaço vetorial qualquer, mas depois a gente vê isso. Tranquilo? Então, exemplo 2.3. Hiperplanos de Rn, passando pela origem, são subespaços vetoriais também. Vamos verificar isso? Então, ó, H, então, sejam A1 até a N pertencentes a R, fixos, certo? Defina H como sendo o conjunto de todos os elementos, de todos os vetores de Rn, tais que A1x1 até AN vezes xn, isso daqui é zero. A afirmação H é subespaço. Esses primeiros subespaços são simples de verificar, certo? Em breve começarão a surgir subespaços um pouco mais complicados. Certo? Enfim, eu rio porque acabo rindo porque assim que eu termino de falar a frase, é como se de certa forma eu me arrependesse do que eu estou dizendo, sabe? Porque fica dando a impressão de que a coisa vai ficar difícil, né? Mais ou menos é isso que a gente acaba pensando, né? Se alguém diz, ó, tem coisa mais complicada vindo aí, tem coisa mais difícil vindo aí, aí você pensa, porra, então vai ficar muito difícil, bicho. Mas não é exatamente isso, né? Ser mais difícil não quer dizer que é mais difícil, né? Você pode pensar, um mais um é fácil, né? Dá dois. 2 mais 3 é mais difícil do que um mais um? É, mas continua sendo fácil, né? Então não quer dizer que ficar mais difícil quer dizer que vai se tornar difícil, certo? É nesse sentido. Por isso que eu acabo rindo assim, porque
Eu falo, depois automaticamente eu me arrependo do que estou dizendo por causa da falsa impressão que isso pode causar. Então, H é subespaço. Então, axioma 1. O vetor nulo pertence a H? Sim, por quê? Porque A1 vezes 0 mais AN vezes 0, isso vai dar 0 mais reticências 0, que é 0. Beleza? 2. Sejam U igual a x1, xn e V igual a y1 até yn pertencentes a H. Beleza? Então, o que acontece? Primeiro, note que quem é U mais V? Como não foi dito aqui como que é a soma de elementos em Rn, a gente vai supor que a soma é o usual. Então, a soma aqui vai ser x1 mais y1, vírgula, reticências, vírgula, xn mais yn. Além disso, o que é que eu tenho que verificar agora? Eu estou querendo saber se esse cara vai pertencer a H, certo? Então, tem que fazer o quê? A primeira coordenada multiplicar por x1 por A1, segunda coordenada multiplicar por A2 e assim por diante, não é isso? Aqui, ó, primeira coordenada vezes A1 até, desculpe, aqui eu botei x elevado a n, é xn, né? Última coordenada multiplicada por AN. Tranquilo? Então, A1 vezes x1 mais y1 mais AN xn mais yn, isso daqui é igual a... Aí vamos lá. Como aqui só tem números reais, né? Somas e multiplicações de números reais, multiplicação é distributiva, certo? Então, isso vai dar A1x1 mais A1y1 mais reticências ANXN mais ANYN. Como aqui eu tenho apenas uma soma de números reais, eu posso reorganizar isso aqui do jeito que eu quiser e escrever o seguinte. A1x1 mais ANXN mais A1y1 mais ANYN, né? E o que é que eu posso afirmar agora? Como o vetor U e o vetor V pertencem a H, então isso quer dizer que isso daqui é zero. Beleza? Então, isso daqui é por U pertencer a H. Então, isso aqui vai dar vetor, isso vai dar o número zero, mas isso daqui também vai dar zero, porque o V também pertence a H. Então, zero. E 0 mais 0 igual a zero. Conclusão. As coordenadas do vetor soma satisfazem a essa equação, né? Isso daqui igual a zero. É isso? Então, isso quer dizer então que U mais V também pertence a H. Certo? Axioma 3. Então, sejam U um elemento de H e alfa um número real qualquer. Então, note que quem é alfa vezes U? Isso vai dar alfa x1, alfa xn. Além disso, se eu pegar as coordenadas agora, multiplicar cada uma delas pelo respectivo AI e somar, o que a gente vai ter? Além disso, A1 vezes alfa x1 mais
AN vezes alfa xn, isso daqui é igual ao quê? Multiplicação de números reais, ela é associativa, é comutativa, então eu posso reescrever isso daqui de que forma? Alfa vezes A1 x1. O mesmo eu posso fazer com as demais parcelas. Então, vou ter aqui alfa vezes AN xn. Nos números reais, a multiplicação é distributiva em relação à soma. Então, eu posso escrever isso como sendo alfa, porque note que alfa é um fator comum, né? Eu posso colocar ele em evidência. Colocar em evidência sempre significa o quê? Usar a distributividade. Beleza? Então, isso vai ficar alfa vezes A1x1 mais ANxn. Isso daqui vale zero por quê? Porque eu estou supondo que U pertence a H. Então, eu vou ficar com alfa vezes zero, que é igual a zero. Conclusão. Então, posso dizer logo, alfa vezes U ainda é um elemento de H. Então, a gente verificou aí os três axiomas, né? Tranquilo? Então, isso é um subespaço vetorial de Rn. E a esse subespaço vetorial a gente vai chamar de hiperplano de Rn que passa pela origem. Certo? Tranquilo? O exemplo 2.4 é o seguinte agora. Em um mesmo espaço vetorial, você pode ter vários subespaços, certo? Já que a gente pode ter vários subconjuntos, cada subconjunto pode ser que seja um subespaço vetorial ou não. Certo? Tranquilo? Pronto. Então, seja um espaço vetorial, L um conjunto de índices, e para cada lambda que você pegar no conjunto de índices, considere F lambda um subespaço vetorial de E. Isso é só para dizer que você tem uma família de subespaços vetoriais de E, que é o nome que a gente dá a isso aqui. Ó. Isso aqui é uma família de subespaços vetoriais. Tranquilo? Então, o que ele quer provar é o seguinte, que se você fizer a interseção entre uma quantidade qualquer de subespaços vetoriais, a interseção ainda é um subespaço vetorial. Eu podia ter feito isso primeiro para dois subespaços vetoriais e depois mostrar que a interseção de qualquer quantidade de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial? Podia fazer assim, certo? Quer dizer, eu não, né? O Elon podia ter feito desse jeito, né? Que a gente está vendo no livro aqui. Mas ele já tacou aí logo que qualquer quantidade, a interseção de qualquer quantidade de subespaços vetoriais ainda é um subespaço vetorial. Então, eu vou fazer a demonstração aqui para 2, só para a gente captar a ideia e depois a gente vai para uma quantidade qualquer. Então, por exemplo, ó, digamos que eu tenho F e G contidos em E subespaços. Beleza? Então, provar que, sei lá, H igual a F interseção G é um subespaço. Ou seja, a interseção de dois subespaços vetoriais ainda é um subespaço vetorial. Tranquilo? Por que isso é verdade? Então vamos lá. Axioma 1. F é subespaço implica dizer que o vetor nulo pertence a F, né? Sim ou não? Se G também é subespaço, isso implica dizer que zero também pertence a G. Se o vetor nulo pertence a F e também pertence a G, disso aqui eu tenho que o vetor nulo pertence à interseção, né? Porque pertence simultaneamente, né? Aos dois. Tranquilo? Então, de fato, e esse carinha aqui é o H, né? Então, de fato, o vetor nulo pertence a H. 2.
Vamos lá. Ó. Vamos pegar U e V pertencentes a H. O que eu vou querer provar é que U mais V também pertence a H, não é? Então, vamos lá. Se U e V pertencem a H, significa dizer que o V pertence à interseção. Se U e V pertencem à interseção, significa dizer que U pertence à interseção e V pertence à interseção. Olha, vamos dizer assim, né? Melhor. Se está na interseção, então é porque os dois estão em F e os dois estão em G. Concorda? O que isso significa? Se o IV pertence a F e F é um subespaço vetorial, então significa dizer que U mais V pertence a F. E, como G também é um subespaço vetorial, U mais V pertence a G também. Então, o que você tem? U mais V pertence a F e pertence a G. Conclusão, U mais V pertence à interseção, que é o nosso H. Então, conclusão, dados dois elementos de H, a soma ainda é um elemento em H. Então, primeiro, o segundo axioma vale. Axioma 3. Eu vou pegar um elemento de H e alfa, um número real qualquer. Certo? Então, vejamos. Ó. Se U pertence a H, então significa dizer que U pertence à interseção. Certo? Beleza? Então, isso significa dizer que U pertence a F e U pertence a G. Do fato de U pertencer a F, eu tenho que alfa U também pertence a F. Sim ou não? Porque F é subespaço vetorial. E alfa U também vai pertencer a G, porque G também é subespaço vetorial. Então, conclusão, esse mesmo vetor pertence tanto a F quanto a G. Ou seja, esse cara pertence à interseção, que é H. Ou seja, para qualquer elemento que eu pegar em H e alfa um número real, alfa U ainda é um elemento de H, ou seja, o axioma 3 vale. Então, de fato, H é um subespaço vetorial ainda. Certo? E a moral da história aqui é que a interseção de dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Tranquilo? Aí o que é que o Elon vai fazer no exemplo 2.4? Qualquer quantidade de subespaços vetoriais, a interseção de qualquer quantidade de subespaços vetoriais ainda é um subespaço vetorial. Aí eu vou fazer essa conta. Porque o Elon não faz no exemplo 2.4, né? E a gente precisa saber o que significa essa interseção aqui, né? O que significa essa interseção? Eu acho que eu mencionei isso em matemática básica semestre passado, mas dificilmente vocês vão lembrar e também tem gente que não viu matemática básica comigo, então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma interseção em uma família de conjuntos? O que significa U pertencer a essa interseção? Significa dizer que U pertence a F lambda para todo lambda no conjunto L. Beleza? É um conceito simples, né? Pronto, então vamos lá. Suponha que F lambda é subespaço qualquer que seja o lambda pertencente a L. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro axioma. Se F é subespaço, né, qualquer que seja o lambda pertencente a L, implica dizer que vetor nulo pertence a F lambda
qualquer que seja lambda pertencente a L, sim ou não? Se é subespaço, o vetor nulo está lá. Se é subespaço para qualquer lambda, então o vetor nulo pertence a f lambda para qualquer que seja o lambda em L. Se é verdade que esse cara pertence a f lambda, qualquer que seja o lambda pertencente a L, a gente caiu nisso aqui, ó. Certo? Então, conclusão, o vetor nulo está na interseção. Essa é a ideia. Então, ó, isso implica dizer que o vetor nulo pertence à interseção de todos os f lambdas. Beleza? Então, o primeiro axioma já foi. Segundo, sejam U e V pertencentes a essa interseção. O que é que isso significa? Então, não vou nem escrever o seja aqui. Vamos lá. U e V pertencem à interseção. Isso significa o quê? Que U e V pertencem a f lambda, qualquer que seja o lambda pertencente a L. Beleza? Como cada um desses caras aqui é subespaço, então a soma U mais V pertence a f lambda. E isso vai ser verdade para qualquer que seja o lambda pertencente a L. Beleza? Se isso daqui é verdade, a conclusão é de que U mais V pertence à interseção de todos os f lambdas. Então, ó, se eu pegar dois elementos aqui, a soma ainda é um elemento aqui. Então, segundo axioma, foi verificado aí. Terceiro, vamos pegar um elemento nessa interseção e alfa um número real. Então, isso implica dizer o quê? Se U está na interseção, então significa dizer que U pertence a f lambda, qualquer que seja o lambda pertencente a L. Certo? E, além disso, alfa é um número real, né? Aí eu só estou repetindo. Se isso daqui é verdade e f lambda é subespaço, então se eu faço U vezes alfa, isso ainda pertence a f lambda, né? E como qualquer f lambda é subespaço, isso daqui ainda é verdade para qualquer que seja o lambda. Então, ó, se esse elemento pertence a todos os f lambdas simultaneamente, isso quer dizer que esse cara está na interseção de todos eles. Então, conclusão, ó, eu peguei um elemento qualquer da interseção e um número real. E verifiquei que alfa vezes U ainda é um elemento nessa interseção. Então, essa interseção verifica também o terceiro axioma. Logo, essa interseção é subespaço. Sim ou não? Esse é o exemplo 2.4. Tranquilo? Pronto. O que ele segue agora no exemplo é o seguinte, ó. Segue-se então do exemplo 2.3 que o conjunto de vetores de Rn cujas coordenadas satisfazem as m condições abaixo é um subespaço vetorial de Rn. O que ele quer dizer com isso? Ó? No exemplo anterior, todos os caras que satisfazem essa equação, todos os elementos de Rn que verificam essa equação dão um subespaço, né? Sim ou não? Então, ó, isso daqui, se você pensar que os A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, etc., são números reais fixados, né, que são os coeficientes desse sistema linear que aparece aqui, ó. O conjunto dos vetores que verificam essa equação é um subespaço. Os que verificam essa equação é um outro subespaço. Os que verificam essa equação é um outro subespaço. Certo?
Então, o conjunto dos vetores que verificam todas essas equações simultaneamente nada mais é do que o quê? A interseção entre todos esses subespaços, sim ou não? Que é o que está aqui, ó. Não é? O conjunto dos vetores que verificam todas essas equações é a interseção entre os subespaços vetoriais definidos por cada uma delas. Certo? Isso aqui é um subespaço F1, isso aqui é um subespaço F2, isso vai definir um subespaço Fm. E aí o conjunto dos que satisfazem todas as equações simultaneamente é a interseção dos subespaços. Então, como o conjunto dos caras que verificam cada uma dessas equações é um subespaço vetorial, e a interseção de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial, então o conjunto de todos os vetores que satisfazem a todas essas equações aqui é um subespaço vetorial de Rn. Beleza? E se repararem bem, isso daqui é o que a gente estava chamando de um sistema linear homogêneo, né? Sistema linear homogêneo, em que todos os termos constantes aqui, ó, são iguais a zero. Certo? Então veja que quando a gente estava trabalhando com sistemas lineares, os sistemas lineares homogêneos já eram um exemplo de subespaço vetorial que a gente trabalhava, certo? Ok? Já era um exemplo de subespaço vetorial. Inclusive tem um exercício lá que era assim, né? Você tem aqui um sistema linear homogêneo. Se você tiver duas soluções desse sistema, a soma é a solução desse sistema ainda. Lembra de um exercício assim? E de fato isso tem que acontecer, porque ó, se você pegar duas soluções desse sistema, então eu estou com dois elementos de um subespaço vetorial, que é o subespaço vetorial definido pelo conjunto de equações que está aqui. Se eu somar dois elementos desse subespaço vetorial, o resultado tem que ser um elemento nesse mesmo espaço vetorial, subespaço vetorial. Ou seja, a soma de duas soluções desse sistema tem que ser uma solução desse sistema ainda. Certo? Porque o conjunto de solução desse sistema é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial. Beleza? Então não é à toa esse tipo de coisa. É claro que lá a gente verificava assim, né? Se eu pegar duas soluções daqui e somar, se eu substituir aqui, ó, eu vou ter isso mais isso aqui. Como isso daqui é matriz nula e isso daqui também é matriz nula, então ao substituir esse cara nessa equação aqui, ó, eu obtive matriz nula, ou seja, a soma de duas soluções desse sistema ainda é uma solução desse sistema. Tá certo? Isso não é à toa, porque, enfim, deu para entender, né? Isso. Beleza? Então veja que já começou a aparecer as primeiras relações entre o conteúdo da primeira unidade e o conteúdo da segunda, né? Já começou a aparecer. E vai aparecer um bocado mais ainda. Então, agora o próximo conceito aqui é o seguinte. Né? Para os exemplos de subespaços vetoriais aqui, vamos a uma forma de a gente criar subespaços vetoriais aqui, que é o seguinte, ó. Seja X um subconjunto do espaço vetorial E. Note que ele está falando em subconjunto. Ele não está dizendo que X é um subespaço, não. Isso está claro, né? O que ele quer dizer com isso? Seja X um conjunto qualquer de vetores do espaço. Beleza? Aí ele vai definir um conjunto da seguinte forma. O subespaço vetorial de E, gerado por X, é, por definição, o conjunto de todas as combinações lineares de vetores de X. Certo? Combinações lineares finitas de vetores de X. Ou seja, pega um conjunto qualquer de vetores. Conjunto X. Desse conjunto X, pegue, sei lá, 5 vetores. Com esses 5 vetores, você faz combinação linear entre eles. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser
qualquer quantidade finita de vetores desse conjunto X que você pegou, considere as combinações lineares desses caras. Ou seja, considere o conjunto formado por todas as combinações lineares finitas de vetores que pertencem ao conjunto X. Beleza? Certo? Esse conjunto que a gente cria pegando todas as combinações lineares finitas de vetores de X, isso vai dar um conjunto maior, né? Vai dar um conjunto gigantesco aí, provavelmente. Esse conjunto ainda será um subconjunto do espaço vetorial E. Beleza? Por quê? Porque como o X é um subconjunto de E, então todos os elementos de X são elementos de E. Como a gente está num espaço vetorial, combinações lineares de vetores que pertencem a E são elementos de E. Certo? Então, esse conjunto que a gente está gerando, que ele vai chamar de S de X, está aqui, ó, que ele vai chamar de SX, que é o conjunto de todas as combinações lineares finitas de vetores que pertencem a X. Esse subconjunto de E vai ser um subespaço vetorial. Certo? Então, repare que isso já generaliza aquele conceito de reta que a gente viu anteriormente. Ó. Esse conjunto F é um conjunto desse tipo, concordam? Eu pego um vetor, é como se eu tivesse um conjunto X que tem um vetor só, que é o vetor E, o vetor V. E aí o conjunto F é o conjunto de todas as combinações lineares finitas de vetores que pertencem ao conjunto X. Certo? Só que como é um vetor só, né, combinação linear de um conjunto que tem um vetor só é o conjunto dos múltiplos desse vetor. Beleza? Então esse conjunto F é um exemplo de subespaço gerado por um conjunto, que no caso aqui é um conjunto que tem um vetor só. Mas vamos lá, depois a gente volta nisso. Mas deu para entender que isso aqui é uma generalização daquele conceito de reta? Só que agora eu não pego um vetor. Agora eu pego uma quantidade qualquer de vetores, pego um conjunto X, e aí eu vou pegar o conjunto de todas as combinações lineares finitas de vetores de X. Isso vai ser um conjunto, que é um subconjunto do espaço vetorial. Esse subconjunto é um subespaço vetorial também. Certo? E aí é o que eu quero destacar. Eu não vou provar que isso é um subespaço vetorial ainda, porque eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa que eu vou fazer. Ó. Que é o seguinte, quando eu destacar em azul um pedaço do texto, certo? Quando eu destacar na cor azul um pedaço do texto, isso significa dizer que naquele pedaço destacado existem coisas que devem ser demonstradas, mas que o livro não fez. Pelas mesmas razões que eu já falei anteriormente nessa aula. Tá certo? O que é que tem aqui? Ele está dizendo, ó, é fácil ver que o conjunto de todas as combinações lineares que se podem formar com vetores retirados do conjunto X é, de fato, um subespaço vetorial, que indicaremos pelo símbolo S e entre parênteses X. Então ele está dizendo que é fácil ver que é subespaço, mas ele não está verificando, ele não está justificando por que é subespaço, ele só está dizendo que é fácil. Se ele está dizendo que é fácil, qual é a tarefa de vocês? Hein, Matheus? Demonstrar. Certo? Compreenderam? Eu não. Eu estou tentado aqui a fazer, mas o que é que vocês vão ter que provar então? Ó? Você tem aqui o conjunto SX, aí eu quero fazer só a seguinte observação. Ó. O que significa um elemento pertencer a SX? O que é que significa? Ó, aqui é conjunto de combinações lineares finitas de vetores que pertencem a X. Se U pertence a esse conjunto, isso significa dizer que existem vetores V1, V2, Vn pertencentes a X e alfa1, alfa n pertencentes a R, tais que
U é igual a alfa1 vezes V1 mais alfa n, não vou botar esse V2 aqui não, alfa n Vn. Deu para sacar o conceito? Se U pertence a esse conjunto aqui, e esse é o conjunto das combinações lineares finitas de vetores de x, então é porque existe uma certa quantidade finita de vetores de x e uma certa quantidade finita de números reais para os quais essa combinação linear é o vetor U, já que U está aqui, né? Tranquilo? Eu não coloquei aqui o que é combinação linear, eu não defini o que é uma combinação linear porque é um conceito conhecido, né? O que é uma combinação linear? É toda expressão dessa forma aqui, ó. Uma soma de múltiplos de vetores. A gente chama de combinação linear, certo? Então isso aqui é combinação linear. É uma soma de múltiplos de vetores, certo? Então qual é a ideia, ó? Quando a gente vai verificar o primeiro axioma, por que é verdade que o vetor nulo pertence a Sx? Como é que justificaria? Eu vou justificar só essa daqui, que é a mais fácil, certo? E vocês vão tentar a outra, e aí na segunda-feira eu justifico. Mas isso é exercício para vocês. Por que o vetor nulo pertence ao S de x? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que o vetor nulo pode ser escrito como sendo uma combinação linear finita de vetores que pertencem ao conjunto X. Sim ou não? Como é que eu posso fazer isso? Certo? Que mais? Quaisquer? Qualquer vetor de onde? Exatamente. Certo? Só que para eu pegar um vetor de x, eu tenho que supor uma coisa. Que o conjunto x tem elementos ali dentro, né? Porque se você reparar bem, o que é que o Elon falou aqui, ó? X é um subconjunto do espaço vetorial E. O conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Então esse X a princípio poderia ser vazio, sim ou não? Então, o fato de que ele vai ser um subconjunto, vai ser um subespaço vetorial, eu preciso que o conjunto X seja não vazio. O livro não falou isso, certo? Tranquilo? Então isso aqui é uma falhazinha. É coisa besta, mas é porque quando a gente está trabalhando com essas coisas aqui, ó, pegando subconjunto de um espaço vetorial, normalmente a gente já está raciocinando como um conjunto não vazio de vetores, porque, bicho, se você for toda vez ter que dizer, seja não sei o que, diferente de vazio. Pô, bicho, então tem que ser diferente de vazio para poder você fazer alguma coisa, entendeu? Então você chega em um determinado momento em que qualquer subconjunto que você está considerando é não vazio, senão não tem nada para fazer ali. Então, eu só estou chamando a atenção para esse fato, certo? Só para ver se vocês estavam ligados. Então, pegue X um conjunto não vazio. Então, o S de X, aí sim, vai ser um subespaço vetorial. E aí sim, ó, por que eu estou falando disso? Por causa do seguinte, ó, que aí a gente teria que escrever assim: como X é diferente de vazio, existe U pertencente a X. Sendo vetor nulo igual a zero vezes U e U pertencente a X, temos que vetor nulo pertence a S de X. Sim ou não?
Isso é uma combinação linear finita. Reparem só, quando a gente fala combinação linear finita, não quer dizer que eu tenho necessariamente que usar mais de um vetor, não. Uma combinação linear pode ser feita com um vetor só, não tem problema. Certo? Só que parece esquisito falar combinação linear. Como é que eu posso estar combinando, fazendo combinação se eu tenho uma coisa só, né? Mas, enfim, é uma definição, né? Certo? Beleza? Então, ó, de fato, o vetor nulo pertence a S de x. Agora, o resto é com vocês. Mas, só para não dizer que eu estou sendo ruim, quando a gente for pegar dois vetores que pertencem a S de x, vocês vão ter que ter o seguinte cuidado. É onde a maioria de vocês escorregaria na casca de banana que tem aqui, ó, que é o seguinte. O fato de que U pertence a S de x significa dizer que U vai ser escrito como sendo alfa1 V1 alfa n Vn. O fato de que o V pertence a S de x quer dizer o quê? Que ele vai ser uma combinação linear finita de vetores de x também, certo? Mas é uma combinação linear usando os mesmos vetores que eu usei aqui para U. O que vocês acham? Não precisa ser os mesmos, né? Se U é combinação linear dos vetores V1 a Vn, o vetor V, aliás, inclusive eu vou chamar assim, ó, o vetor V não precisa ser uma combinação linear finita usando os mesmos vetores não, viu? E nem a mesma quantidade. Se aqui eu estou usando n vetores, o outro eu posso ter m vetores. E os escalares também. Ó. Se eu usei os escalares α1 até αn, na combinação linear que forma o vetor V, os escalares também não precisam ser os mesmos de antes, não. Então, é isso que a gente vai ter. Concorda? Então, repararam que isso daqui seria meio que uma casca de banana, né? Vocês podiam escorregar nisso, né? Certo? E aí, quando você faz U mais V, por que que eu posso dizer que U mais V vai pertencer a X? Olha aí, já estou fazendo o primeiro, já estou fazendo o axioma, né? Por que que U mais V pertence a X? Se eu faço U mais V vai ser alfa1 U1, alfa N UN, mais beta1 V1, beta M VM. Por que que eu posso dizer que isso daqui pertence a SX? Exatamente. Todos, exatamente. Todos esses caras aqui, ó, pertencem a X. Todos os coeficientes são números reais? Ok, são, de fato. Mas o importante aqui também é que eu tenho uma combinação linear finita de vetores que pertencem a X. Se é uma combinação linear finita de vetores que pertencem a X, então isso é um elemento do conjunto SX. Beleza? Já fiz o axioma que eu disse que eu não ia fazer. Então, o próximo vocês fazem. Certo? O próximo, inclusive, é mais fácil. Então, o que eu queria deixar como recado era isso, né? Eu só tenho 3 minutos aqui para terminar a aula, então vou só terminar de comentar isso aqui. Então, quando eu destacar na cor azul partes do texto, é porque naquele trecho existe alguma coisa que tem que ser demonstrada, mas que o livro não demonstrou. E aí você que está lendo tem que fazer isso. Porque ler um livro de matemática no nível em que vocês estão, né, que é fazendo uma graduação em matemática, seja licenciatura ou bacharelado, não importa isso, mas se vocês estão lendo um livro de matemática no nível em que estão, ler um livro de matemática não é ler um romance, não, viu? Não é que nem ler uma historinha, ler um gibi, ler um quadrinho qualquer, não. Ler um mangá, certo? Não é assim que se lê livro de matemática. Ler um livro de matemática é você, ok, você vai lendo, mas
cabe a você justificar afirmações feitas pelo autor do livro, certo? Justificar afirmações que ele não justificou. Porque toda afirmação que ele faz no livro que ele não justifica é porque deve ser fácil de justificar. E ele não o faz porque ele não quer escrever um livro com 800 páginas, certo? Beleza? Mas é um exercício de leitura para livros de matemática nesse nível justificar afirmações que o livro não justifica, mas que estão lá. Beleza? Então, quando tiver uma parte azul, só repetindo, quando tiver uma parte azul, é porque naquela parte azul eu tenho uma afirmação feita pelo livro que deve ser justificada. A próxima afirmação aqui é então o quê? A primeira foi o quê? Que Sx é um subespaço. Ele definiu quem é Sx. Ele definiu o que é Sx. E disse que isso é um subespaço vetorial. Então, você tem que provar que ele realmente é um subespaço vetorial. Segunda coisa, o subespaço Sx contém o conjunto X. Por que o conjunto X está contido em Sx? Reparam que isso é uma afirmação que você tem que justificar? Por que é verdade isso aqui? Ó? Então, você tem que pegar um elemento qualquer de X e tem que provar que ele pertence a S de X. Como é que você faz isso? Se U pertence a X, U pode ser escrito assim, não é? Isso é uma combinação linear finita. E isso é uma combinação linear finita de vetores de Sx, de vetores de x. Então, isso aqui pertence a Sx. Então, qualquer elemento que você pegar em x, ele é um elemento de Sx. Então, beleza, Sx contém o conjunto x. Além disso, outra coisa já, viu? Outra coisa. Além disso, é o menor subespaço de E que contém x. Aí o que é que ele quer dizer com ser o menor subespaço que contém? Aí ele diz o que significa isso. Ó. Noutras palavras, se F é um subespaço vetorial de E x é um subconjunto de F, então Sx está contido em F. O que ele quer dizer menor é no sentido de inclusão, certo? Se ele é menor, ele é o menor subespaço que contém x, então Sx estará contido em qualquer outro subespaço vetorial que também contenha o conjunto x. Deu para entender o que é? Então, isso é uma coisa que tem que ser justificada também, porque se você seguir no resto do texto, você vai perceber que ele não provou isso. Beleza? Olha os exercícios aparecendo aí. Olha os exercícios aparecendo aí já no texto. Certo? Evidentemente, se x já é um subespaço vetorial, então S de x é o próprio x. É outra coisa. Sim ou não? Então, repare que quando você pega um conjunto x e esse conjunto x já é um subespaço vetorial, quando você pegar o conjunto de todas as combinações lineares finitas de vetores que pertencem a x, você não está criando nada. Você continua tendo o próprio conjunto x já, quando x é um subespaço vetorial. Então, é para provar isso também. Mas isso vai seguir da afirmação anterior, né? Porque se x é um subespaço vetorial, ó, se x é subespaço, isso implica dizer que o S de x está contido em x. Por quê? X contém x? Contém, não contém? Se ele é um subespaço, então ele é um subespaço vetorial que contém x. Da afirmação anterior, se ele é um subespaço vetorial que contém o conjunto x, então ele contém o conjunto S de x. Beleza? Só que x sempre está contido em S de x. Então você tem essa inclusão
se x for subespaço, e essa daqui é sempre verdadeira. Juntando essas duas coisas, o que é que a gente tem? Que S de x é x. Então vejam que essa segunda afirmação aqui, essa segunda parte é uma consequência de você provar essa aqui, né? Que S de x é o menor subespaço vetorial que contém o conjunto x. Ok? Então, entendido isso, então na segunda-feira eu vou continuar, né, definindo o que é conjunto de geradores, etc., falando sobre outras coisas aqui. E prossigam fazendo os exercícios desse livro, certo? E adicionando como exercício agora todos os trechos que eu destacar na cor azul. Tá certo? Que é para poder. Eu só estou fazendo. Eu poderia estar fazendo isso, de justificando esses trechos? Poderia, claro. Mas é que eu tô. Eu quero que vocês façam esse esforço também para que vocês comecem a reaprender ler um livro de matemática. Porque vocês até agora não sabem, não, viu? Não se iludam. Esse detalhe eu acho que vocês nunca tinham parado para pensar, né? Poxa, aquilo que o livro fala, mas ele não prova, eu tenho que provar como leitor, né? Pois é. No nível em que vocês estão agora, que não é mais o ensino médio, essa é tarefa de vocês mesmos, certo? Vocês têm que fazer isso. Beleza? Pronto, então eu vou encerrar a aula por aqui. Tenham todos aí uma boa tarde. Qualquer pergunta, façam essa pergunta lá no grupo. Bom final de semana, até segunda-feira. Tchau para vocês. Valeu. Tchau.